Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que a presença do nosso Deus Altíssimo nós possamos sentir a todo momento. E que a palavra, aquilo que Deus quer falar para você, o teu espírito receba essa palavra. E que essa palavra faça diferença na sua vida. Se você está triste, desanimado, sem esperança, desapontado, preocupado, receba de Deus esta palavra. Ele quer dizer para você que Ele está vendo a sua situação e que Ele tem solução para você. Mas volte-se para Ele completamente e descanse na grandeza dEle. Ande com Ele. Ande com Ele. Uma coisa é você conhecer, saber, você já tomou conhecimento que Deus existe. A outra coisa, muito mais importante, é você andar com Ele. É você ter intimidade com Ele. É você entender que desde quando Jesus pagou o preço lá na cruz, nós temos acesso ao Pai. Quando o Senhor Jesus, o Espírito dele, foi saindo do corpo, houve um terremoto. A terra toda tremeu, escureceu a terra. Ficou escura. E o véu que havia lá no templo, o acesso ao Santo dos Santos tinha um véu que separava. E só de ano em ano, um sacerdote que não estivesse em pecado entrava ali e saía vivo. Porque o sacerdote que entrava com pecado, que por fora era santo e por dentro estava com pecado, ele era fulminado quando ele chegava nesse lugar, no lugar santo dos santos. Quando ele chegava nesse lugar, com pecado, ele era fulminado. Por isso que ele, o sacerdote, só entrava no santo dos santos, neste lugar que tinha acesso ao Pai, com alguma coisa que tilintava, que fazia o barulhinho. E ele carregava esses sininhos nele para fazer o barulho, para saberem que ele estava vivo. Quando parava do barulho, aí eles puxavam a corda. Ele também ia com uma corda para poder puxarem o corpo, se tivesse pecado. Então era um homem que tivesse preparado, se santificado para entrar na presença dele. O sacerdote, só esse sacerdote podia fazer isso. Só os sacerdotes, e que estivessem em obediência com Deus, em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Aí era que conseguia sair vivo desse lugar. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, por nós, que pagou o preço do pecado que nos separava do Pai, o véu que nos separava do Pai foi rasgado de cima a baixo. Tem assim na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E o véu foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus. E hoje nós podemos recorrer a Ele. Nós podemos andar com Ele. Acordar falando com Ele. Passar o dia com Ele no nosso coração. Quando formos fazer alguma coisa no nosso trabalho, perguntarmos a Ele, Senhor, é justo, é certo que eu faça isso? Aí o Senhor responde, Senhor, olha o que eu estou sofrendo. E o Senhor resolve suas causas, sua situação ali.
Senhor, eu preciso de ti em tal e tal área, me ajuda. E o Senhor vem e ajuda. Ou o Senhor diz, você precisa suportar um pouco mais, porque tem um aprendizado aí para você. Mas fique tranquilo que eu estou com você. Andar com Deus é muito importante. É muito mais valioso do que apenas conhecê-lo. Andar com Deus. No Salmo 138, no versículo 7, diz assim: Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Muitas vezes Deus nos permite entrar na angústia, ficar no meio da angústia, para nos dar alguma coisa muito valiosa, nos ensinar, nos moldar, nos fazer melhor. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Interessante ontem, eu olhando na Rede Super, que é um canal cristão, e aí um rapaz estava dando testemunho, que ele passou, acho que 15 dias na UTI com Covid. E ele disse que ele sentiu, havia um conflito, uma luta muito grande. Ele lutou muito. Ele disse que era o tempo inteiro como pesadelos que ele estava vivendo quando ele estava em coma. Ele estava ali numa situação entubado e na UTI, e ele disse que era como uma luta muito grande, como que o espírito dele estava pedindo a morte para se livrar daquele sofrimento, mas ele não era permitido a ele morrer. Ele disse que ficava naquela luta, quando ele ia conseguindo, não conseguia. E ele naquele sofrimento, naquela aflição, quando ele voltou, quando Deus recuperou a saúde dele, ele perguntou a Deus: o que era aquilo? O que foi aquilo que ele viveu? Porque era um turbilhão, ele disse que era o tempo inteiro tendo isso. E aí ele disse que o Senhor disse para ele que era porque Deus queria que ele experimentasse um pouco daquilo, para ele entender o que acontece no inferno, para que ele dissesse para o povo que o povo andasse em santidade, tivesse um verdadeiro arrependimento do pecado, abandonasse o pecado e andasse em santidade, para não ir para aquele lugar tão tenebroso de sofrimento. Ele disse, as pessoas falam assim, olhe lá, é muito sofrimento, é ranger de dentes. Ninguém tem ideia do que é você querer sair de um lugar insuportável e você não encontrar uma saída, uma porta. Então eu tenho que dar esse testemunho. Ele disse, eu tenho que dizer que vocês fujam desse lugar. E só tem uma forma de vocês fugirem desse lugar. Andem com ele, com o Pai. Andem com o autor da vida de vocês. Busquem andar em santidade. E olhe que esse rapaz era da igreja. Olhe que esse rapaz, ele tinha até um ministério lá na igreja. Eu digo que ele tinha ministério, não foi porque ele falou nesse testemunho que tinha um ministério, não. Eu já assisti programa com ele na Rede Super. Ele falando com cantores gospel. Ele entrevistando os cantores. Eu já vi esse rapaz fazendo isso. Mas ele disse que acabou a brincadeira, não pode mais brincar, não. É sério. Nós temos que andar com Cristo, senão nós não vamos conseguir andar em santidade. Nós precisamos andar em santidade. Não é uma escolha assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou andar em santidade.
Você só tem duas escolhas: a vida andando em santidade ou a morte andando na brincadeira do mundo, na palhaçada de Satanás. É tudo tão engraçadinho, tão irresponsável, tão de qualquer jeito. Eita, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Bora pecar. Não vão nessa não, viu? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é verdade. Para todo aquele que o busca, que se arrepende, porque todos nós pecamos. Todos nós temos motivo de arrependimento, sim. Todos nós somos fracos. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós somos fortes. Em Cristo. Tem que andar em santidade, tem que obedecer aquilo que o Senhor disse que é para fazer. Faça! Tem que limpar a sua casa, limpe! Tem que pôr em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua casa. Deus te deu autoridade sobre o seu lar. Só acontece as coisas ali, que seus filhos façam aquilo que você permitir. Deus te dá forças, sim, para você ser mais forte do que as lutas da casa. E você é quem é a dona da casa, o dono da casa. Não vamos brincar com Deus, não. Não vamos adiar a limpeza da casa espiritual. Não vamos adiar a limpeza da casa espiritual. Nós podemos ainda viver durante muitos e muitos anos. E podemos ser recolhidos agora. A casa tem que estar arrumada. A chama do Espírito Santo de Deus tem que estar acesa. Não apague o Espírito Santo de Deus que habita em você. Não deixe que se apague. Deixe as lamparinas acesas. Vigiai. Fique atento. É muito sério. Esse é o aviso de Deus. Deus permitiu que esse rapaz passasse por esse sufoco para que ele saísse muito mais forte como cristão. Muito mais autêntico, muito mais ao sabor de Deus. Porque talvez ele tivesse, como eu estava, antes do meu encontro com o Senhor na madrugada do dia 22 de março de 2020, eu pensava que já estava tudo resolvido, mas faltava. E muito ainda falta. Mas cada dia ele me molda mais. Precisamos pedir a Deus a orientação dele. Sozinhos nós não vamos conseguir resistir à tentação. Nós caímos. Mas devemos andar com Cristo. Que aí nós conseguimos andar em santidade. Tranquilamente, sem dificuldade. Porque o mérito não é nosso. É dele. Agora recorra a ele. Por isso que Deus às vezes nos permite angústia. Para nos ensinar na angústia. E hoje, 23 de abril de 2021, eu vou ler o comentário sobre este versículo que eu acabei de ler. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. O autor de Mananciais no Deserto comentou o seguinte, ele disse, a ideia no hebraico é quando eu estou andando no centro mesmo, no meio da angústia, da tribulação. Como essas palavras descrevem bem a situação. Interessante, né? Mas nós estamos em meio a angústias, medos, tribulação, muita angústia. Nós estamos sendo tratados por Deus.
tratados por amor. Não esqueçam disso. O tratamento é para nos salvar. Como essas palavras descrevem bem a situação que nós estamos vivendo. Nosso coração clamou a Deus no meio da angústia. Clamamos por suas promessas de libertação. E aí queremos imediatamente, mas nenhuma libertação estamos vendo. Ele está dizendo, essa pessoa que está ali no meio da tribulação, e agora? Como José. José, quando estava ali dentro do buraco que os irmãos colocaram ele numa vala para castigá-lo, e aí ele pedindo socorro lá, e os irmãos nada, pelo contrário, piorou mais na concepção do mundo. Passaram compradores, eles venderam José. Eita! Aí José é vendido a um homem bom, um homem que parecia ser tudo muito bem. E lá ele pensou, agora eu tenho um refrigério. Agora eu tenho comida, eu sou escravo. Devia ter chorado muito com saudade, né? Do pai, da família, dos irmãos que jogaram ele, que venderam ele. Mas ele tinha o alimento e começou a fazer tudo com gosto. Mesmo no sofrimento, na situação de escravo, ele foi com gosto ajeitar, organizar a casa do Senhor dele. De tal forma que o Senhor passou a confiar nele, toda a sua casa. Entregou tudo nas mãos de José. Tudo. José estava numa situação até privilegiada, como escravo. Mas aí piorou a situação porque a mulher do senhor dele resolveu desejá-lo e queria levar ele para a morte eterna no adultério. Mas ele, temente a Deus, preferiu não ceder à carne e obedecer a Deus. E aí o que se pensa? Eita, então aí deu tudo certo, né? Aí ela fez uma armadilha, pegou a roupa dele numa das tentativas para ter relacionamento sexual com ele. E aí ela acusa ele de que ele a atacou e o senhor dele lança ele na prisão. E ele ali, no meio da angústia, preso injustamente, porque obedeceu a Deus, preso. Mas o coração dele era tão voltado para Deus, que lá na prisão ele começou a ajudar o carcereiro. Vendo o carcereiro com 1000 coisas para fazer, começou a auxiliar o carcereiro. O amor de Deus dentro dele. Não estava com raiva do carcereiro. Ele estava tentando ali ajudar. O carcereiro percebeu nele. E aí ele passou a administrar ali. Deus treinando ele para ser o segundo homem no Egito. E aí ele foi administrar, organizar aquele lugar fedido, o cárcere. Mas ele tinha tanto a presença de Deus na vida dele, ele andava com Deus a tal ponto que ele decifrou os sonhos. O sonho de 2 prisioneiros. E aí os 2 prisioneiros sonharam na mesma noite. E ficaram comentando aquele sonho. E Deus revelou o que queria dizer, a interpretação daquele sonho, revelou para José. E José ele sabe que ia ser morto. E o outro que sonhou ia ser solto, ia voltar a ser copeiro do rei. Porque era o copeiro e o padeiro do rei. O padeiro foi executado e o copeiro foi salvo, foi liberto. Aí ele diz ao copeiro, ele tinha tanta certeza no que Deus revelou a ele, que ele chegou e disse ao copeiro, quando você chegar lá,
você fale da minha situação, que eu estou preso injustamente. Aí o copeiro esqueceu. E José passou mais 2 anos na escola de administração, na faculdade de administração, no cárcere, fedido. E aí, quando chegou o momento certo, 2 anos depois, o faraó sonha. E aí todo mundo sabe da história. Deus fez com que o copeiro lembrasse de José e dissesse: eu conheço alguém que decifra sonho. Porque ninguém sabia decifrar aquele sonho. E aí José chega, não só com a interpretação do sonho, mas com a solução do problema que o sonho revelava. E todo mundo sabe que José venceu do cárcere, onde era a faculdade de administração que ele passou. Primeiro passou pela faculdade, pela prévia, na casa do senhor que comprou ele, e depois na prisão. E aí saiu preparado, com doutorado, para administrar o Egito e salvar até o povo dele, os irmãos que o haviam vendido, e o seu pai. Salvou eles da morte de fome. Então, em meio à tribulação que você está passando, o Senhor está com você. A não ser que você queira largar a mão dele, comece a blasfemar, a reclamar, aí vai piorar. Mas se você disser: segura mesmo, Senhor, agora mais firme ainda nas minhas mãos, eu preciso de ti. Você vai encontrar o conforto da presença do Altíssimo em meio à tribulação. Clamamos por suas promessas, né? O inimigo continuou oprimindo até nos encontrarmos no meio da peleja. No meio da peleja. No centro da tribulação e da angústia. Por que incomodar mais o mestre? Lembra que tem passagem na Bíblia que o homem chega, os mensageiros chegam e dizem: não importune mais o mestre. Não incomode mais, a sua filha já morreu. Jairo, Jesus diz: não. Ela vive. E ele foi lá e devolveu a vida à menina. Mas o adversário sempre manda um mensageiro para dizer: ei, tem mais jeito não. Para isso? Não. Chega a rir de você. Mas para Deus tem jeito sim. Quando você pensa que está tudo perdido, eita, não tem nada perdido. Você entregou nas mãos de Deus, então não vai se perder não. Não se perde nada. Quando Marta disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor respondeu à sua falta de esperança com mais uma promessa: teu irmão há de ressurgir. Quando andamos no centro da tribulação e somos tentados a pensar como Marta, que o tempo do livramento já passou, o Senhor vem ao nosso encontro também, com uma promessa da sua palavra: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Não tem nada difícil para ele. Embora sua resposta esteja demorando tanto, embora possamos ainda continuar andando no meio da angústia, o centro da angústia é o lugar onde ele nos vivifica.
não o lugar onde ele falha para conosco. Ele não falha jamais. O seu amor não falha. O poder de Deus não falha. Não falha. Quando estamos num lugar sem esperança, esse lugar sem esperança é a ocasião em que o Senhor estende a mão contra a ira dos nossos inimigos espirituais. Vocês não têm amigos com carne, não, viu? Inimigos com carne, não. Porque quando fala inimigo, a pessoa já se lembra de uma pessoa que magoou a gente, que não sei o que, não. Nós não temos inimigos com carne, com sangue, não. A palavra é bem clara. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra as potestades do mal, contra o adversário de nossas almas, contra o ladrão de almas. É contra ele a nossa luta. Quando estamos num lugar sem esperança, esse lugar sem esperança é a ocasião em que o Senhor estende a mão contra a ira dos nossos inimigos e aperfeiçoa o que nos concerne. É a ocasião em que o Senhor fará cessar o ataque. É na ocasião certa. Então, ele termina perguntando isso. Então, por que desanimar? É verdade. Nós não temos nenhum motivo de desanimar. Olha quem foi que pegou uma situação que para qualquer mãe seria a pior situação que ela poderia estar. Mas ela não desistiu. Ela estava com o seu filho, único, morto, no seu colo, a sunamita. Mas ela não desistiu, não. Ela só fez pegar o menino morto, colocou na cama do profeta Eliseu, lá no apartamentozinho que ela fez para ele e para Geazi, quando eles passassem de viagem, eles teriam um lugarzinho de descanso, que ela pediu ao esposo para fazer e o esposo fez. Aí ela pegou o menino dela, que ela estava em casa com o menino, foi lá no quarto que ela fez para o profeta, botou o menino em cima da cama que ela deu ao profeta, chegou para o esposo, não alarmou, não teve desespero. Apesar da situação desesperadora, o seu único filho, que Deus tinha dado de presente a ela, porque o marido dela já era idoso e ela não tinha filhos. Ela era muito rica, mas ela não tinha o que ela queria. E o profeta disse, daqui a 1 ano você terá um filho. E ela teve esse menino. E esse menino cresceu e foi ajudar o pai no trabalho. E sentiu uma dor de cabeça terrível. E o pai disse, chamou um dos servos dele, ele era muito rico, disse, leve o menino para a mãe. O menino chega gritando de dor, se acabando de dor, fica no colo da mãe e ali ele morre. Mas ela não ficou desesperada, não. Colocou o menino lá, chegou para o esposo, disse, me arranje uma pessoa para me acompanhar e o animal para me levar. Eu vou lá no profeta Eliseu. O marido dela disse, mas hoje não é dia de lua para fazer aquele... Porque certamente ele marcava com eles esse dia para se encontrarem, para glorificar a Deus. Aí ele disse a ela, deixa eu ver aqui como é exatamente o que o marido diz.
ela chamou o marido com o menino morto. Não disse a ele, seu filho morreu. Não. Ela disse, mande-me um dos seus servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem é sábado? Isso em 2 Reis, capítulo 4, versículo 23. Aí a sunamita respondeu, não faz mal. Nem era dia da festa da lua nova, nem era sábado, mas ela disse, não faz mal não, eu quero falar com ele. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo, foi bater lá no profeta. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? E ela respondeu, vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, aí sim, agarrou-se aos pés dele. Ela se prostrou nos pés dele. Aí ela disse, agora aqui eu posso falar. Eu estou no meio da tormenta, eu estou desesperada. Eu estou angustiada. Agora ela disse. Porque antes ela disse, não. Ela não aceitava nem dizer. Porque ela corre, agarrou-se aos pés dele. E Geazi aproximou-se para arrancá-la, para que ela saia de perto de Eliseu. Mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim. Eliseu não sabia de nada. Eliseu não sabia da morte do menino. Deus não revelou a Eliseu. Eliseu só entendeu que aquela mulher estava amargurada quando ela se lança nos pés dele. E ele disse, ela está amargurada, a alma dela está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Até aí, Eliseu não sabia de nada. Então a mulher disse, por acaso eu pedi ao meu Senhor algum filho? Porque ela não tinha pedido, não. Foi ele que viu que ela queria esse filho. Foi ele que percebeu que aquela mulher bondosa, rica, mas extremamente solidária, bondosa, viu que ele passava cansado para servir a Deus. E aí ela chama o marido e ela dá alimento para ele, antes mesmo de fazer coisa, eles alimentavam ele e o servo dele, Geazi, quando passavam para servir a Deus. E aí ela, com o coração solidário, ela diz ao marido, vamos fazer um quarto para ele ter onde descansar quando passar aqui. E aí ele viu que ela tinha um coração bondoso demais, ele disse, o que eu posso fazer? O que essa mulher ainda precisa? Será que ela quer alguma coisa? Será que ela precisa de alguma coisa? Aí o servo dele vai e diz, olha, eu sei que ela não é mãe. E o marido dela já é idoso. Aí o Senhor mandou, Eliseu, o profeta, manda o menino chamá-la e ele diz para ela o do filho. Por isso que quando o filho está morto, ela botou lá na cama dele, do profeta. E foi lá e disse para ele, por acaso eu lhe pedi filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Porque quando ele disse que ela ia ter o filho, ela disse, não me engane. Porque ela sabia que o esposo era idoso. E ela até ali não tinha tido filhos ainda. Ela disse, eu não lhe disse que não me enganasse, ou seja, você me deu o menino e agora o Deus que me deu esse menino, toma esse menino de mim? Ela foi conversar com ele.
Ela foi questionar. Ela foi reivindicar. Então o profeta disse a Geazi que Geazi fosse até onde estava o menino e colocasse o bordão dele em cima. Aí ela disse, eu não saio daqui enquanto você não for comigo. E fez ele ir até lá. E aí ele vai, e ele chega lá, e ele sopra, olha o que ele faz quando ele chega no quarto. Porque Geazi vai à frente e faz o que ele mandou, mas a criança não volta. Acho que Geazi deve ter ido uma carreira grande para dizer, quando ela chegar, o menino já vai estar vivo. Né? Porque o profeta disse que eu fizesse isso. Aí é bom porque fui eu que fiz, né? Aí o menino não veio, não. O espírito do menino continuou nas mãos de Deus. Porque aqui diz, Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Estava lá, do jeito que ela colocou. Então, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. É na conversa, é no relacionamento com o Pai que vem o mover de Deus. Só está faltando isso. Converse mais com ele. E o profeta orou ao Senhor. Ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Já estava frio. Olhe que já fazia o quê? Horas que esse menino estava morto. Já estava frio mesmo. Porque ela ainda viajou até o profeta e voltou com ele. Quando chegou, o menino já estava frio. E o profeta o aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto, de um lado para o outro, querendo entender o que está acontecendo. Tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Menino vivo! Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu do quarto do profeta com o menino vivo. Eita, que Deus grande! Aleluia! Ela não desacreditou, ela nem disse ao marido, ao pai da criança. Ela nem preocupou o seu marido idoso. A gente tem que pensar antes de falar. Eu estou dizendo isso até para mim. Principalmente para mim. Por isso que é devagar, viu? Esse canal eu vou falando com o que Deus me permite falar. Cuidado é grande. Porque eu não quero dizer nada que o meu Senhor não queira que eu diga. Porque tem que ser Ele. Se eu falar, estraga. Tem que ser Ele. É para a honra e glória dEle. É para o nosso alívio que Ele fala.
é para nos alegrar. O meu interesse é glorificá-lo, mas o dele é de nos socorrer. O interesse de Deus nesse canal, ele não precisa do nosso reconhecimento. Ele não precisa. Ele fez esse canal para nos socorrer. Para nos socorrer, para nos fazer entender que aquele que se prostra diante dele e entrega nas mãos dele o problema, ele resolve. Ele é fiel, ele é justo, ele é misericordioso. Ele cuida. Ele cuida dos seus. Oh, aleluia. E ele cuidou mais uma vez dessa mesma mulher. Ele cuidou dela em 2 Reis 8, já o capítulo 8. Eu estava no capítulo 4, falando quando Deus deu a ela o filho e também quando Deus fez prova dela. E ela foi aprovada. E era um segredo entre Deus e ela, porque nem o profeta sabia. O profeta foi pego de surpresa. Deus não revelou para ele. Ele diz isso. Ele chama a atenção, não Geazi, para Geazi não puxar a mulher, porque a mulher foi para os pés deles. Não. A alma dela está angustiada e o Senhor não me revelou. Não me disse nada a esse respeito. Mas nem assim, nem por isso, Deus deixou de usar Eliseu para devolver a vida, trazer esperança para aquela mulher e alegria e sabor de viver. Imagine, aí foi que ela valorizou esse menino, um menino que veio de Deus, foi presente de Deus, Deus recolheu, depois Deus devolveu, meu menino ressuscitou. Oh, glória a Deus! Imagine como essa mulher não ficou forte espiritualmente. As provas é para nos fortalecer, nos robustecer. É para isso que serve a prova. Não é porque Deus quer ver ninguém sofrendo, não. Ele sofre com o nosso sofrimento. E no mesmo 2 Reis, agora no capítulo 8, o Senhor abençoa a sunamita mais uma vez. Porque o que aconteceu? Houve fome na cidade. E aí, antes, para ela não sofrer a fome que ia acontecer na cidade, Deus providenciou de mandar Eliseu ir falar com ela. Os bens da sunamita são restituídos, é o título. Eliseu falou àquela mulher sunamita, cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar. Ou seja, quando ela ainda tinha riqueza, condições, pegasse aquilo que ela podia pegar e fosse se esconder em outro lugar, se refugiasse em outro lugar, fosse peregrinar em outro lugar. Porque ali o que ia acontecer? Porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Não passou fome. Deus não queria que aquela fome fosse para aquela mulher. É assim. É assim que Deus faz. Aquele que é fiel a Deus, aquele que cuida para que as pessoas não passem fome, porque ela alimentava. Será que ela só ajudava Eliseu? É claro que não. O coração dela era disposto para servir a Deus com os bens que Deus deu a ela. Ela entendeu que o Deus dela não eram os bens. Está entendendo? Então ela usava os bens, que é bom usar aquilo que Deus dá, você usar servindo as pessoas, se servindo,
Não endeusar o dinheiro, deixar ele guardadinho em um canto. Para que isso? Use. E o melhor jeito de usar é fazendo como essa sunamita fez. Ela alimentava. Ela cuidou do homem de Deus. Ela alimentava, ela gastou dinheiro fazendo o quarto. Ela alimentava ele. Aqui diz, quando ela teve a ideia de alimentar ele, certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu, olha só, ela insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Ela ficou insistindo para ele ser alimentado. Então, essa mulher que alimenta, que sacia a fome dos outros, Deus não deixou ela passar fome. Deus mandou avisar que ia ter fome no país que ela estava. Então, que ela fosse peregrinar em outro lugar. Ela saísse dali para outra terra. E aí, saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela muito bem alimentada, a mulher voltou da terra, soube que lá começou a chover, que aí já não tinha mais a fome, não ia mais acontecer. Ela volta quando acaba a fome lá no país dela. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando, sabe com quem? Olha a providência de Deus aí. O rei estava falando com nada mais, nada menos do que o servo de Eliseu, Geazi. Deus marcou este encontro. Deus fez com que o rei estivesse falando com Geazi, o servo de Eliseu, no momento que essa mulher o procura. Procura o rei para receber, para ser restituída do que era dela, que estava lá na terra dela, no país dela. O rei estava falando, ou seja, estava acontecendo, falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O rei perguntando a Geazi. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado à vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela. 7 anos depois, então este menino já era um moço. Porque quando ele morreu, ele era um menino que já ia ajudar o pai. Não era um menino tão novo, meninotezinho novinho, de não trabalhar. Ele tinha ido ajudar o pai quando deu a dor de cabeça nele. Lembra? E depois disso, quando vem a fome, quando no país Deus determinou a fome, avisou primeiro que essa sunamita, essa mulher que era bondosa, que servia a Deus, alimentando as pessoas que precisavam, não sofresse fome, avisar ela. Ela passou 7 anos fora. Então, quando ele chegou, já era um rapazotezinho. Porque ele diz, quando Geazi vê a sunamita, diz: espere, e essa aqui, essa é a mulher e esse é o filho. Só que ele diz que Eliseu restaurou a vida. Quem restaurou a vida foi Deus, usando um servo chamado Eliseu. O profeta Eliseu era um servo. Mas tudo bem, é ignorância mesmo. O rei pensava que quem fazia era Eliseu, sabendo que era no nome de Deus. Mas tudo bem, o termo que tem aqui tem dizendo isso, que ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chegou para reclamar sua casa e suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então
o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Olha só que bênção! Como é bom ser fiel a Deus! Como é bom servir a Deus socorrendo os necessitados! Essa mulher foi muito abençoada. Essa mulher teve um filho. E essa mulher teve poupada os seus bens. E ela foi poupada da fome. Porque se ela tivesse continuado na cidade, ela teria comprado com dificuldade o alimento para sobreviver e depois ela teria perdido as riquezas dela. Mas Deus cuidou. Oh, Deus bom. Ei, vale a pena responder sim, Senhor. Sabe quando? Quando ele perguntar lá no dia do julgamento: tive fome, me desse de comer? Se você disser que sim, Senhor. Primeiro, o Senhor disse que as pessoas vão perguntar: mas quando que eu te vi com fome, com sede, preso ou doente e te atendi? Aí o Senhor vai dizer: todas as vezes que você fez pelos pequeninos, você estava fazendo por mim, para mim. Então, por isso que eu digo, é bom que a sua resposta seja sim, Senhor. Eu socorri aquela pessoa que estava com fome. Sim, Senhor. A sunamita, ela foi muito agraciada. Ela não só recebeu de volta tudo o que era dela, foi restituído, como também, inclusive, diz aqui, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ela recebeu muito dinheiro. Ela recebeu a renda do campo que o rei usufruiu, que o povo usufruiu, o campo que era dela. E ele disse que era para devolver a ela as rendas do campo desde o dia em que ela deixou a terra até agora. Atualização monetária. Tudo ela recebeu de volta. Porque Deus só dá em abundância. Se aquela mulher fosse miserável, só olhasse para o umbigo dela, vivesse coberta de ouro, porque ela era rica, e nem olhasse para o profeta quando ele passasse, porque ela já tinha tudo, ó. Tanto que ela não sentia muito falta do filho, não. Você pode prestar atenção que ela não pediu filho para ele, não. Ela se sentia completa. Mas mesmo tendo tudo, que ela estava completa, feliz com o marido que ela gostava, com os bens, com tudo, que ela tinha uma relação boa com o marido, a gente vê nisso, quando ela pede a ele para fazer o lugar para o profeta e ele atende. E quando ela poupa a saúde dele por ser um homem idoso, quando ela não diz, o menino está morto, eu vou pedir o profeta para trazer o menino de volta, não. Ela não preocupa ele. Isso quer dizer uma relação saudável. Ela tinha um casamento sólido. Ela se preocupava com ele. Ela respeitava ele. Ela honrava ele. E ela cuidava dele também, porque ela poupou ele da notícia terrível do menino ter morrido. Então, ela era uma mulher segundo o coração de Deus. Ela era sábia, viu?
Ela tinha tudo. O que eu quero dizer é isso. Ela tinha tudo, mas ela olhava para o outro. Apesar de estar completa, Deus atendia a todas as necessidades dela. Mas ela viu que o profeta passou cansado e com fome. E insistiu. Ou seja, ele deve ter dito no primeiro momento que não, porque a palavra que tem na Bíblia é que ela insistiu para o profeta comer. Entrar para comer com eles. Ela insistiu. Ou seja, houve uma resistência do profeta. De imediato o profeta deve ter dito, não, nós vamos seguir. Mas ela insistiu. Para ele entrar. Para cear com eles. E aí ela teve a ideia e combinou com o esposo, pediu ao esposo e ele atendeu. Quer dizer, ela era muito feliz no casamento. E Deus deu a ela um filho que ela nem sabia que queria. Mas ela queria, tanto que ela lutou, ela viajou para pegar o menino de volta. Ela queria esse filho, mas ela nem sabia. Ela estava plena, ela estava completa, ela estava feliz. Mas ela olhava para o outro. Olhe para o seu irmão. Olhe para o seu próximo. Às vezes tem uma pessoa sofrendo do seu lado e você nem percebe porque está muito preocupada com o seu umbigo. Você está tão preocupada com a dor na sua unha que você não está notando que alguém está com a dor na alma, precisando de sua palavra, precisando de uma palavra de conforto. Vai lá, faz, fala, ajuda, alimenta, atenda a necessidade do seu próximo. E você verá a glória de Deus acontecendo constantemente na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom! Vamos orar? Eita, que Deus bom! O cuidado de Deus para com os seus. Foi o título que eu botei hoje. Oh, Deus maravilhoso. Meu Jesus maravilhoso és. Minha inspiração a prosseguir. Oh, Deus bom. Oh, Deus bom. E mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando eu estou ainda no vendaval, na angústia, eu continuo olhando para Ele, pois sei que Ele tem o melhor para nós. Há um segredo no coração do Senhor. É desse jeito. É de Kleber Lucas essa música. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para nós. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-nos forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme em Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Ó, Deus bom! Deus é bom e Ele cuida de você e de mim, de cada um de nós, de forma individual. De um jeito com a sunamita, de outro com você, de outro comigo, de outro com Eliseu, de outro com o teu próximo. Olha, é muito interessante. Eu vi um vídeo de um homem, um rapaz que ia passando no carro filmando. E a pessoa que estava lá fora na calçada era um rapazinho vendendo. Era alguma coisa alguma coisinha, vendedor ambulante. Ele estava com uma caixinha na mão. Uma caixinha, não era nem uma coisa cheia de coisas para vender, não. Ele estava com uma caixinha na mão. E aí, o rapaz pergunta a ele, tá difícil, né, amigo? Ele tá desempregado?
Aí ele é, tô desempregado. Como é na sua casa? É você e quem? Ele disse, sou eu, minha mãe e meu irmão pequeno, de 10 anos. Aí ele disse, sim. Você quer uma ajuda? Aí ele vai e dá 2 cestas básicas, o rapaz, assim, e segurando as cestas, aí depois ele faz, sim, pegue R$ 200, deu R$ 200 para o rapaz. O rapaz primeiro, foi difícil o rapaz se pegar o dinheiro, porque ele ficou mentira, mentira, com medo que ele puxasse, eu acho. Na hora que ele fosse pegar, o menino puxasse, tá de brincadeira, né? Já não basta as cestas, não. Mas não. E o menino ficou ali com aquela dificuldade de segurar os R$ 200, aí termina segurando e depois ele filma o rapaz chorando de gratidão a Deus. Sabe o que o rapazinho disse? Eu estava falando com Deus. Fale com Deus. O menino, ele estava ali, não estava blasfemando porque estava naquela situação de pobreza. Não. O menino estava conversando com Deus. Ele estava pedindo ajuda a Deus. E Deus mandou ajuda para ele. Oh, Deus lindo! Eu amo o Senhor! Amo o Senhor! Meu Salvador! Anelo tê-lo para sempre em mim. Minha esperança é, meu Deus, é a tua verdade, Senhor, a minha esperança. Ele é a minha alegria, a minha esperança. Vamos orar, igreja. Hoje nós temos o pedido de oração de Rita de Cássia Cabral. Rita de Cássia Cabral. Ela precisa de nossas orações. Naimara é a mãe das gêmeas. As gêmeas, eles trataram de fazer o parto, de tirar as gêmeas, e Naimara e as gêmeas precisam de nossas orações, para que Deus complete a obra de cura na vida de Naimara e de suas filhinhas de sobrevivência. No nome de Jesus. Hermínio, o meu primo, que está fazendo tratamento muito doloroso de quimioterapia para fazer o transplante de medula, que precisa de nossas orações. Darcos Alexandre, que está melhor, graças a Deus, mas ainda está internado, ainda precisa de nossas orações. E Vitor, o filho de Aparecida Rosemary, porque eu não sei exatamente o que é, mas Vitor precisa de nossas orações. Vamos orar, igreja. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos e reconhecemos que tu és Deus e ao mesmo tempo que tu és o nosso Pai, que tu és Rei, que tens o trono, o alto e sublime trono de todo o universo. E o teu filho está à tua direita intercedendo por nós. Mas ao mesmo tempo sei que o Senhor habita dentro de cada um de nós através do teu Espírito Santo que está conosco aqui na terra. Reina, Senhor. Pai, quero te consagrar Rita de Cássia, Naimara e suas filhas, Hermínio, Darcos Alexandre e Vitor, nas tuas mãos. Quero te consagrar a vida deles e pedir pela tua cura, pelo fôlego de vida, pela salvação deles, pela saúde deles, pela libertação de todo e qualquer mal. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu te peço. E já te agradeço. Fica conosco, Senhor, que venha o teu reino sobre todos nós.
Que venha o teu reino. No nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fiquem com Deus e se alegrem e tenham ânimo e entendam que no meio da tempestade, no meio da angústia, Deus está conosco e vai tirar desta angústia frutos doces de salvação, de cura, de libertação, de livramento. É no meio da angústia que ele trabalha. Amém? Ânimo.